Vou só fazer um registro aqui, né? Registro que chegou agora aqui pra gente, né? O pessoal enviou aqui pra nós, que tem o pessoal tá passando lá no trevo de saída da Avenida Santa Tecla. Ali no pórtico? Isso, no pórtico ali. E tem um pessoal da igreja lá, né? Fazendo um pedido de oração aos viajantes, né? Então o pessoal passa ali, quem quiser uma oração, só encostar ali, não tem custo nenhum. É bom a gente sempre salientar isso. Tá? É uma bênção. É uma bênção. Então, quem quiser, quem for passar por ali, vai ter um pessoal ali fazendo uma oração, né, desejando boa viagem a todos que estiverem saindo da cidade. E a gente achou importante registrar aí esse fato que está acontecendo nesse momento lá na saída da cidade, ali na Avenida Santa Tecla. Você que está ouvindo o rádio aí vai viajar, vai passar pelo pórtico ali, então não se surpreenda, não se assuste. Tem um pessoal ali, um grupo, né, que está para abençoar a sua viagem, o que é muito bom, né? E o pessoal distribui também água para quem quiser levar uma aguinha ali também. Tá muito interessante, é muito, muito bacana. E falando nisso, já estamos então aqui falando em bênção, falando também em Páscoa, que a gente já havia até anunciado no início do panorama de hoje. Estamos recebendo aqui o Dom Cleonir, nosso bispo aqui da Diocese de Bagé, que gentilmente atende a nosso pedido de estar aqui no estúdio, ao vivo, nesta Sexta-feira Santa, que é uma data importantíssima, né? E a Diocese tem aí o seu trabalho também durante todo esse final de semana, porque é um final de semana especial. Dom Cleonir, a gente lhe agradece a presença aqui e deseja um bom dia e mais uma vez muito obrigado. Tudo bem, bom dia a vocês aqui no estúdio e também a todos os ouvintes, né? Estamos na Semana Santa, chamamos que é a maior semana para os cristãos, né? É o centro da nossa fé, da nossa vida, da nossa esperança, né? A Semana Santa, quando celebramos toda a semana, já a abertura é no Domingo de Ramos. Domingo de Ramos é um dia muito especial, que nós celebramos 2 momentos ali na abertura da Semana Santa. O momento que Jesus é acolhido como rei, com festa, com ramos, com as vestes, e depois já o segundo momento nós temos então, já no Domingo de Ramos, o início da Paixão do Senhor. Então, uma Semana Santa com muitas atividades, mas com significado muito importante para todos nós. Pois é, Dom Cleonir, e então nessa Sexta-feira Santa, que tem envolve o período da Quaresma, né? Tem toda uma preparação, e o que é a Sexta-feira Santa propriamente, para o pessoal que está nos ouvindo agora, tanto pelo rádio quanto pela internet, essa importância toda da Sexta-feira Santa. É bom essa pergunta é muito importante porque atualmente, né, com a correria do dia a dia, as pessoas lembram, é feriado. Isso é o que vem na primeira coisa na cabeça das pessoas, é feriado. E a gente vê aquela correria de quinta-feira ontem, por exemplo, em mercados, né, o pessoal corre para cá, corre para lá. Então a gente quer entender realmente e passar para o ouvinte a importância de parar, refletir, né, buscar se conectar ou reconectar também com a parte espiritual, né? Tudo isso envolve, claro, esse período, né? É importante, você cita, né, nós vivemos a Quaresma, são 40 dias em que recordamos a história de 2000 anos, né? Sempre nós nos remetemos ao início do cristianismo, momento em que Jesus vem ao mundo como humano e se tornou humano, muito humano. Somente nos diferencia do pecado, ele não tem o pecado, né? Então nós temos os 40 dias da Quaresma, que é um tempo que a gente convida a todos a um grande retiro, um momento de reflexão, de interiorização, momento de exame de consciência, para a gente se esvaziar de tudo aquilo que pesa, que não é do bem, para a gente poder se reabastecer com as coisas do bem. E aí a gente chega na Semana Santa, né? Semana Santa já, então, com o Domingo de Ramos e depois todos os dias. E quero falar um pouquinho, ligado também à Sexta-feira Santa, que é hoje, do Tríduo Pascal. Então, a igreja, e desde o princípio, né, desde o início do cristianismo, há 2000 anos, a igreja sempre manteve, e sempre foi muito fiel aos ensinamentos, né, do próprio Jesus, a partir do Evangelho. Então, nós temos na quinta-feira, que nós celebramos ontem, nós temos momentos muito fortes. A quinta-feira é o dia da instituição da Eucaristia. A gente recorda o momento em que Jesus celebrou a última ceia com os apóstolos.
E na última ceia, Jesus celebrou e ele fez uma entrega total. Jesus se entregou, ele disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é dado por vós. Jesus entrega e potencializa a missão a partir dos apóstolos. Então a última ceia tem esse significado. E o segundo gesto da quinta-feira é o lava-pés. Jesus, como mestre, ele se torna escravo, servidor dos seus próprios liderados, né, dos apóstolos. Então ele lava os pés. Pedro reagiu quando Pedro ia ser lavado os pés, e disse: tu não me lavarás os pés. E Jesus disse: se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. Aqui mostra um pouco o sentido. Lavar os pés é lavar a alma das pessoas, abrir o caminho do céu, as pessoas poderem estar purificadas. Então, esse momento que Jesus veio, a missão de Jesus no mundo, ele veio para a salvação de todos, né? Então aqui já no tríduo pascal, na quinta-feira, já começa toda essa reflexão do caminho que Jesus veio preparar para todos. E claro que daí já na mesma liturgia, nós já temos um momento em que a presença de Judas reflete também a presença do mal, do demônio, né? Que sempre intervém também para tirar as pessoas do caminho do bem, do caminho de Deus. E aí nós chegamos então na Sexta-feira Santa, que é hoje que nós estamos celebrando. A Sexta-feira Santa é o dia da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que aqui nós temos todo esse momento para a gente refletir. É claro que as pessoas às vezes aproveitam os dias que não tem o trabalho, não tem aula e acaba fazendo um feriadão. Mas é importante a gente recordar essa dimensão da fé, da esperança e celebrar bem esse dia. Sexta-feira Santa então é a paixão. Jesus é condenado à morte, e morte de cruz. A pior morte que poderia acontecer foi para Jesus, né? Como aquele que veio para o bem. Foi perseguido e foi morto. E é importante dizer também, né, a morte de Jesus foi tramada por causa da ganância, por causa do poder, por causa que Jesus veio como um rei diferente, de união, de conduzir as pessoas para o bem. Que servia, né? Que servia, né? A autoridade de Jesus se deu no serviço, né? Ele servia a todos. Principalmente os mais pobres, necessitados, doentes, ele estava a serviço de todos. E inclusive nessa que o senhor citou, do lava-pés, que a gente conhece como lava-pés, ele foi uma lição de humildade, né? De humildade. O que também incomodou a muitos naquela época por essas atitudes, né? Veja que Jesus mostra o caminho do bem, ele passa pela humildade. Já no Domingo de Ramos, quando ele manda buscar a jumenta e o jumentinho, é na simplicidade, né? Não foi num cavalo de honras, né? Não, foi na simplicidade, na humildade, mostrando que o caminho de Deus, ele passa por esses sinais, da simplicidade, da humildade, do amor ao próximo, principalmente, né? Pois é, então, Sexta-feira Santa é então a morte, né? Propriamente de Jesus na cruz. Isso. Que começou aí por volta de, segundo a história, né? Teria começado na madrugada, claro, de sexta-feira, mas se deu ali por 9 horas da manhã. Esse paralelo de horário confere com os estudos? Então, sabe que a questão de horários, detalhes, esses são celebrados e se coloca no calendário como um momento forte da celebração. Agora, os horários corretos mesmos, assim, eles não são... Sim, seriam horários aproximados, né? Isso, Então, que seria da sexta-feira. Que o momento forte que é celebrado já desde toda a história é às 15 horas, né? Às 3 horas da tarde, que seria o momento que a igreja se une no mundo inteiro. Claro que tem os fusos horários aí, né? Mas às 15 horas é o horário que a igreja celebra, então, a paixão e a morte.
Então, esse momento. De manhã, na parte da manhã, você faz a Via Sacra, que são o caminho percorrido com Jesus com a cruz, né? Então, na parte da manhã, você faz toda essa reflexão, a Via Sacra, o caminho, as 14 estações que Jesus carrega a cruz, as 3 quedas de Jesus, né, que Jesus cai pela 3ª vez. Nós temos aí a questão do Cirineu, que também ajuda Jesus a carregar a cruz, aqui mostra um pouco o sentido que todos nós podemos ajudar a aliviar a cruz de Jesus, ainda hoje, né? Porque Jesus, ele diz, todas as vezes que fizeres a um dos meus irmãos menores, é a mim que estáis fazendo. Aí Jesus mostra que ele está no doente, que está no pobre, que está no preso, em todas essas realidades, todos os sinais que a gente pode ajudar a carregar a cruz. E claro que dia de morte nós não podemos esquecer também, né, que nesta Páscoa nós precisamos rezar muito pela paz no mundo inteiro. Jesus é o príncipe da paz e ele morreu para que a paz acontecesse no mundo, para que a morte de Jesus não foi em vão, foi para que o sangue derramado na cruz pudesse levar o povo, as pessoas, os fiéis, o mundo inteiro, a uma grande reflexão, né, que a vida deve ser preservada, deve ser cuidada, porque ela pertence a Deus. E quero só dizer uma frase, né, do Papa Leão, no Domingo de Ramos, na reflexão do Papa Leão, ele disse uma frase muito importante, ele diz assim: Deus rejeita as orações de líderes que promovem guerra. Deus rejeita as orações de líderes que promovem guerras, declarando que suas mãos estão cheias de sangue. Veja que precisamos rezar, pedir que Deus ilumine o coração, a mente de todos os líderes que têm poder de conduzir o povo, não para a guerra, mas para a paz. E justamente nesse momento que vivemos tensões, né? Muitas tensões. Tensões mundiais, né? Porque todo mundo fica apreensivo, preocupado com as consequências da guerra no Oriente Médio, que é onde ocorre propriamente, mas afeta o mundo inteiro, né, Dom Cleonir? O mundo inteiro, claro, que hoje está tudo interligado, né? O que acontece num lado do mundo acaba repercutindo em todas as regiões do mundo, né? Bom, Sexta-feira Santa, então, vamos já falar um pouquinho também das atividades da igreja hoje, Dom Cleonir. Então, hoje nós temos... Na parte da manhã, todas as paróquias estão atendendo confissões e também celebrando a Via Sacra. E à tarde, quero chamar a atenção e o convite para todos, às 3h da tarde, às 3h, todas as paróquias celebram a Paixão de Jesus. É o momento de nós celebrarmos como irmãos e irmãs a paixão e a morte de Jesus. É uma reflexão muito importante para todos nós refletir. Precisamos refletir esse momento da morte para entender também a ressurreição de Jesus. Às 3h em todas as paróquias. E às 5h, este ano, nós teremos algo que há tempo não acontecia na cidade. Às 5h nós vamos começar 2 procissões. Às 5h sai da Catedral Diocesana, na Catedral, uma procissão com Cristo na cruz, e vamos refletir as 7 palavras de Jesus, as últimas 7 palavras de Jesus. Vamos até a frente da Igreja da Conceição. E a outra procissão sai do Colégio Espírito Santo e com a imagem de Nossa Senhora das Dores. E vamos refletir as 7 dores de Nossa Senhora, do Colégio Espírito Santo até a frente da Igreja da Conceição. E o encontro da mãe com o filho, de Maria, com Jesus, na frente da Paróquia da Conceição, onde vamos concluir as atividades desta Sexta-feira Santa. Bom, Sexta-feira Santa, então, está aí com toda essa programação e também você já entendeu aí um pouco da história. Agora vamos novamente voltarmos à história, sábado e domingo. Sábado é a grande vigília pascal. No sábado nós celebramos toda a simbologia que acontece depois durante todo o ano. É a missa do fogo, da água, do Círio Pascal, é a missa do batismo, da renovação das promessas dos cristãos. Então, sábado é essa grande celebração, é a maior missa do ano.
no sábado, né? Então, missa da vigília em preparação da Páscoa. Vamos celebrar, então, em todas as paróquias também. Na catedral eu celebro às 19 horas a missa do sábado de Aleluia, ou a vigília pascal. E no domingo, então, domingo da ressurreição, domingo da Páscoa, também todas as paróquias rezam conforme os horários normais do domingo, em cada paróquia. Catedral, nós temos, então, a missa da ressurreição, às 10 horas, e também a missa às 19 horas. Dom Cleonir, a pergunta que eu tenho para fazer aqui, atualmente, como é que a Páscoa, a Sexta-feira Santa, ainda consegue mobilizar os jovens aqui na nossa cidade? Então, sabe que ontem à noite eu celebrei na Catedral às 19 horas, e ali nós estávamos, até os jovens eram responsáveis para um momento da celebração e depois do momento da vigília já, da adoração ao Cristo. Nós tínhamos um bom número. Na nossa cidade, nós temos hoje vários movimentos juvenil. O Emaús, o Eterna Semente, o Nazaré, a Pastoral da Juventude. Podemos dizer assim, poderia ter mais, mas não podemos reclamar da presença do jovem hoje nas nossas igrejas, nas ações, nas atividades, aquilo que a gente chama, promove, a juventude está muito presente, né? Então, graças a Deus, mas precisamos continuar, rezar, pedir, mobilizar, para que o jovem, de fato, continue essa linda missão que está acontecendo. Nós temos um trabalho também hoje com coroinhas, que são com adolescentes, que está crescendo muito na nossa cidade, até surpreendeu, né? E hoje a criança e o jovem estão vindo para a igreja, estão trazendo os pais, os avós, inverteu um pouco. No passado, né, eram os pais que traziam os filhos, hoje está mudando. Hoje os filhos estão indo para a catequese. Seguidamente eu faço crismas de jovem com o pai, a mãe, o jovem com o vô, com a avó. Na catedral eu fiz o crisma de um senhor de 88 anos e da família dele estavam em 5 pessoas fazendo o crisma. Então, um momento bonito na nossa igreja, né? Acho que sim, precisamos valorizar cada geração, em cada época, mas hoje, graças a Deus, temos uma boa participação. O senhor disse que domingo é a maior missa do ano, né? Domingo de Páscoa. E que lição essa ressurreição, né, traz aí para enfrentar esses momentos que atualmente estamos enfrentando? Então, sabe que ontem, quando eu estava na catedral, chegou um senhor e disse: domingo o túmulo em Jerusalém vai estar vazio. Eu disse: lá e também aqui. Domingo da ressurreição é o dia que, pela fé que nós temos, é o dia em que a vida venceu a morte. Né? A vida venceu a morte. Então, o que é a vida? É o perdão, é o amor ao próximo, é a solidariedade, é sentir compaixão com aqueles que passam dificuldades e sofrem. Então, a Páscoa, ela é hoje, cada domingo nós celebramos a Páscoa, porque é a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Então, esse momento de celebrarmos a ressurreição, a Páscoa, é um momento da passagem de tudo aquilo que é sinal de morte para aquilo que nos mostra o caminho da vida, né? Então, esse momento não é apenas a morte corporal, mas é todo um comportamento que nos chama a mudar, né? Aquilo que leva a morte para aquilo que promove e defende a vida, né? Jesus foi crucificado e morto numa sexta-feira. E o que aconteceu no sábado até o domingo? Então, nós temos aí na passagem que diz: Jesus ressuscitou no 3º dia, né? Então, na sexta, no sábado, 3º dia do domingo da ressurreição. As mulheres vão até o túmulo, sepulcro, e encontram o sepulcro vazio. E lá há essa relação bonita de o próprio ressuscitado Jesus aparece às mulheres, e elas entendem o significado ali, que vão entendendo a própria relação de Jesus, aquilo que ele dizia, que ele voltava ao Pai, mas enviaria o Espírito Santo. Então, claro, no momento da morte na sexta-feira, crucificação, o sepultamento, né? Veja que Jesus foi tirado da cruz na sexta, e aí o momento do luto.
O sábado é o momento do luto, principalmente do luto. Veja que quando falece um familiar da gente, a gente vive o momento da morte, o dia seguinte aquele momento dolorido internamente dentro da gente. Coração apertado. É isso que os cristãos da época viveram, né? No sábado foi esse momento do luto. E no domingo, então, o momento da ressurreição, que depois Jesus foi se revelando. Agora, cada domingo da tempo pascal, os 50 dias que segue, cada domingo tem uma revelação que Jesus aparece a caminho de Emaús, aparece com os discípulos fechados que estavam com medo. A ressurreição ela vai se dando, então, a cada domingo. Ele vai se mostrando aos poucos nesse período. Se mostrando aos poucos. Até tem um momento que ele aparece aos apóstolos e Tomé não estava presente. Não viu. Aí contaram, Tomé disse, eu só acredito vendo. E Jesus aparece e diz, Tomé, toca aqui nas minhas chagas. E aí Jesus diz, feliz aqueles que acreditaram mesmo sem terem visto. Muito linda, né? História reflexiva. Bom, e agora já puxando para os nossos dias, onde é que entra a tradição do peixe na Sexta-feira Santa? Até nem sei se o senhor tem essa resposta, mas já claro. Fiz a pergunta. Então sabe que o que representa? A questão do jejum, ela permanece durante toda a quaresma. Então, quando nós temos aí os dias de jejum que a igreja determina, é a questão da quarta-feira de cinzas, Sexta-feira Santa. São os 2 dias de jejum que não se come carne, então se faz um pouco mais essa questão. O peixe, então, o próprio símbolo do peixe, o peixe e o cordeiro, ele representa o próprio Cristo, né? Representa o próprio Cristo. Então, não comer carnes vermelhas nesse dia é também evitar o próprio sentido do sacrifício, do sangue derramado de Cristo, né? Então, o peixe também, não, e claro que é uma tradição, não é algo bíblico o peixe. Na sexta-feira, não é que tenha que comer peixe. Se alguém, por exemplo, quiser fazer um churrasco, não é considerado pecado, biblicamente, na visão? Para os cristãos, sexta-feira, o churrasco é pecado. É pecado? É pecado, né? Porque é os 2 dias, quarta-feira de cinza e sexta-feira santa, são os 2 dias que a igreja preserva como memória e também como respeito ao sacrifício de Jesus Cristo. Então, né? por isso que aí entra o peixe. Entra o peixe, isso. Peixe como alternativa, né? Sim. Que a igreja oferece e nessa reflexão. Então tem um significado. Tem todo um significado. Não é só uma simples tradição. A história ela sempre é muito marcada por simbologia, né? Os símbolos falam muito. Então o símbolo nos leva a vivenciar aquilo que está acontecendo, a fazer memória, resgatar a história. Então isso nos ajuda a trabalhar a nossa dimensão interior, né? Preparar o coração para celebrar aquilo que está para acontecer. E o chocolate no domingo, Dom Cleonir? Então, sabe que o chocolate, os presentes todos são sinais de carinho, é o presente, né, que a gente partilha. Também o chocolate tem, claro que é o sentido de algo saboroso, gostoso. Então, dar um chocolate para alguém mostra também essa alegria, né? E o chocolate é algo que agrada a todos, né? É verdade. É difícil alguém... Existe, mas é difícil alguém não gostar de um chocolate, né? Claro. Então tem esse sentido do carinho, do amor, né? Não é que seja também algo que precise, né? Mas faz parte dos brindes, do presente, de festejar, alegria, né? Então, na simbologia. Agora o nosso amigo, nosso grande Luiz Sival está trazendo 2 dados interessantes, né? Que... Relatos indicam que um número crescente de muçulmanos, especialmente no Oriente Médio, está se convertendo ao cristianismo após terem sonhos e visões com Jesus. Sabe que esse é um fato. A nível de mundo, há um crescimento muito grande de retorno e de seguimento ao cristianismo e também à fé católica, né? Esse é um dado hoje os índices apresentam. Aqui no nosso Brasil, eu
participo também, sou membro da coordenação a nível nacional da CNBB, e nós temos os dados, e mesmo os índices aí do IBGE que apareceram, né, mostra sinais interessantes de retorno. Aqui, para dizer, aqui na nossa diocese, eu tenho 12 municípios na diocese que eu atendo, há um retorno muito significativo de pessoas que estavam fora, ou buscaram outras alternativas, mas que estão retornando. E muitos jovens retornando para a igreja. Eu acho que esse fato dos muçulmanos, que é um fato real, né, está acontecendo lá no Oriente, mas também aqui na nossa região, no Ocidente, Brasil e Bagé, nós temos também um retorno significativo. E claro que a própria ciência, hoje, a própria ciência mostra a relação entre a espiritualidade e a ciência, a saúde, né? Então, a espiritualidade se tornou algo que, além de fortalecer o interior, ela fortalece também as relações. Dados bonitos que mostram, né, que a espiritualidade hoje está dando qualidade de vida para as pessoas. E historicamente, a igreja também sempre foi responsável por ajudar os mais necessitados, né? Tem um caso, um fato curioso, eu não sei se o Paulo sabe disso, não sei se o bispo sabe disso também, que na década de 30, aqui em Bagé, foi criado o que a gente pode chamar de hoje de o primeiro Bolsa Família, foi criado aqui em Bagé com a ajuda da igreja. Né? Era a Sociedade Bagiense de Ajuda aos Necessitados, a SBAN. Olha aí. Né? Que ajudava os mais necessitados aqui do nosso município, com a ajuda também da igreja. Sabe, a Igreja Católica sempre, desde o início, se nós olhar o início lá nos anos iniciais, o próprio Cristo, ao construir esse projeto do reino de Deus aqui na Terra, ele pensou, a fé tem que estar ligada também com atitudes de cuidados, né? Então isso é muito importante. Que era a manifestação da fé. Então, até na carta de Tiago diz, a fé sem obras é morta, né? Então, acho que sempre esteve ligado à questão da solidariedade, da ajuda. A igreja sempre esteve muito presente, né? E claro que quando a gente começa a olhar a história da igreja, a gente vê que a própria questão da educação nasceu a partir da igreja, os hospitais nasceram também a partir da igreja. Então, a igreja sempre esteve muito envolvida nas dimensões sociais. Graças a Deus, né? Hoje nós temos também na nossa diocese ação social diocesana. Nós temos um trabalho muito bonito com famílias. Eu acredito que hoje mais de 400 famílias são atendidas pela Ação Social Diocesana aqui em Bagé. Nós fizemos agora uma parceria também com o Instituto Sul de Minas, e nesses 2 anos damos capacitação, cursos profissionalizantes coordenado pela nossa igreja, aqui a nossa diocese, para mais de 480 pessoas já fizeram o curso profissionalizante nos diversos ramos, cursos de 50 horas com certificado reconhecido pelo MEC. Então continua, né? De forma diferente, mas a igreja continua agindo, trabalhando, fazendo as suas obras sociais. E como é que a igreja hoje, Dom Cleonir, consegue utilizar a tecnologia, as redes sociais para espalhar a sua palavra? Então, nós trabalhamos com as redes sociais, né? Hoje não tem como ficar fora, né? Usamos bastante as redes sociais, Instagram, Facebook, temos site da diocese, então a gente espalha, publica, né? Temos uma equipe que coordena, a Pastoral da Comunicação, a PASCOM, que coordena então todas essas ações que nós temos ali. E claro que muitas das ações que a gente faz, a gente não coloca nas redes sociais, né? Principalmente trabalhos mais sociais, algumas coisas são publicadas, outras se faz, como é que se diz, aquilo que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber, né? Então, mas usamos muitos. Hoje as redes sociais são muito presentes. E claro que as redes sociais, os meios de comunicação, né? Nós temos aqui, às quintas-feiras também o programa Voz da Diocese, aqui na Rádio Difusora. Sempre que eu estou em Bagé, eu sempre venho fazer o programa. E acho que são sinais, né? Hoje a gente tem que ampliar a nossa palavra, as nossas ações, através das redes, dos meios de comunicação.
coração. Muito bem, Dom Cleonir, quero lhe agradecer por ter vindo aqui, ter estado nesses momentos com a gente. A hora já vai passando, são 9h13 agora. Queria que o senhor deixasse aí uma última mensagem, né, nessa Páscoa, nesse momento especial que vivemos, e também uma bênção, né, aos nossos ouvintes aí que estão ligados com a gente nesse momento. Muito bem, muito obrigado. Obrigado também a vocês pela oportunidade de poder estar aqui nos microfones da Rádio Difusora, conversando nesse momento da Semana Santa, e pedimos a Deus, né, que nos ajude, que todos nós, filhos de Deus, independentes de igreja, de religião, que todos nós possamos ser instrumentos de Deus, instrumentos de paz, de fraternidade, de diálogo, de amor, possamos ajudar a construir um mundo melhor para todos. Hoje vivemos a paixão e a morte, mas com a certeza e a esperança viva de que Cristo não vai ficar morto, Ele ressuscita e traz vida para todos. E é o desejo de Jesus que todos tenham vida e vida em abundância. Então aproveito também a oportunidade para desejar a todos uma feliz, abençoada Páscoa. Cultive no coração, cultive na família essa presença de Deus, porque Ele é o príncipe da paz. Então acolhemos esse momento. Que Deus abençoe também todos os profissionais aqui da Rádio Difusora, toda a equipe, coordenação, e que continue propagando tantos sinais de amor, de paz, de fraternidade, daquilo que Jesus nos deixou, vida para todos. Que Deus abençoe e proteja a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma feliz e abençoada Páscoa. Dom Cleonir Dal Bosco, bispo diocesano, aqui com a gente, então, para fecharmos a semana nessa Sexta-feira Santa. Muito obrigado pela sua audiência também aqui conosco no programa, desde as 8 horas da manhã. Esse foi o Panorama Difusora. Lembrando que essa entrevista, quem chegou agora não pode acompanhar desde o início, ela fica disponível no YouTube da Rádio Difusora e também no Spotify, para você ver e ouvir quando e onde quiser.